E com a pandemia do coronavírus, o que a gente mais tem usado é o celular, o computador ou tablet para se comunicar. Mas e quando é que as telas passam a ser mais prejudiciais do que benéficas para a nossa vida? Essa é uma pergunta para o nosso entrevistado de hoje, que é o pesquisador do Instituto Delete, pioneiro no tratamento do abuso e dependência das tecnologias digitais. Boa noite, Natasha. Pois é, Yasmin, boa noite para você, boa noite a todos. Por isso, no Jornal do Rio Entrevista de hoje, a gente vai falar com o Eduardo Guedes, que é pesquisador do Instituto Delete. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio Entrevista. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante e atual, né? Exatamente. A gente vai falar de um tema muito importante, principalmente que a pandemia do coronavírus ainda trouxe ainda mais destaque, que é a situação, por exemplo, de quem está conectado o tempo inteiro à internet. Na nossa conversa antes, você falou de algo muito importante. O que a internet tem que trazer para aquela pessoa que está usando? Quais seriam os benefícios dela? A gente fala que a tecnologia, ela existe para o bem, né? Então, qualquer tecnologia serve para encurtar a distância, otimizar o tempo ou nutrir relação humana, né? O problema? O problema é que muitas vezes, quando mal utilizada, ela gera o efeito contrário, né? Distancia quem está perto, prejudica o tempo, gera conflitos relacionais, né? E foi aí que o Instituto Delete surgiu, quando você percebeu um problema pessoal, na verdade, né? Na verdade, o Instituto surgiu porque, enfim, tinha uma pessoa na família que a gente identificou que estava tendo prejuízo com a internet, ainda na época de uma rede social antiga, né? E eu fui para o Instituto para fazer uma pesquisa e entender o que estava por trás disso, né? E a gente percebeu que, no fundo, a tecnologia, quando mal utilizada, ela gera esse efeito, né? Então, a gente diz que tem 3 tipos de pessoas, né? O usuário consciente, que é quando o virtual não atrapalha o real. O usuário abusivo, que é quando o virtual atrapalha o real, mas você tem um nível de controle, né? E o usuário abusivo dependente, é quando o virtual atrapalha o real, mas existe um nível de perda de controle, né? E essa perda de controle que precisa ser observada. O que é a perda de controle? Ela é algo muito simples, como, por exemplo, a gente parar de fazer algo que a gente gosta para ficar online? Como é que vocês conseguiram analisar isso? O prejuízo do uso abusivo ou dependente da tecnologia não está associado ao tempo, quanto você usa, está associado ao como você usa. Então, a gente definiu 5 dimensões que medem esse nível de perda de controle, né? O primeiro é excitação e segurança. O quanto a tecnologia é a única fonte de prazer para você viver, né? Então, quer dizer, pessoa que fica jogando online, substitui atividade na vida real, pessoa que posta foto para ver quantas curtidas tem, né? O segundo é a relevância, o quanto aquilo é relevante para a tua vida, né? Então, gente que está no carro e está teclando, ou vai para o banheiro, leva o celular, não consegue viver sem, né? Não consegue viver sem, né? O terceiro item é a tolerância, né? O quanto a tecnologia você não consegue viver uma situação sem ele. Então, a gente tem casos, por exemplo, de crianças que não vão para a casa dos avós porque o Wi-Fi não funciona direito. E, por fim, a abstinência, o que você sente quando não está conectado, né? Irritação, mau humor, ansiedade e conflitos na vida real, né? Diretos ou indiretos. Perda de rendimento no estudo, no trabalho, conflito do marido com a mulher, do filho com a mãe e por aí vai. E aí, automaticamente, o Instituto Delete entrou para fazer esse panorama, para trazer essa pesquisa, para criar protocolos, mas ele teve o outro lado, que é o atendimento a essas pessoas, né? Verificar o que essas pessoas estão passando e tentar, de alguma forma, ajudar. E aí, o atendimento é bem grande, né? A gente faz um atendimento gratuito, né, voluntário. O Instituto Delete surgiu com pesquisadores, né? A Ana Lúcia King foi a fundadora e outros pesquisadores que queriam pesquisar sobre o tema, né? Mestrando, doutorando, pós-doutorando, para desenvolver artigos e a teoria do assunto. E a gente começou toda sexta-feira a fazer um atendimento gratuito junto aos psicólogos, psiquiatras, para fazer essa triagem, essa avaliação, né, do indivíduo que percebe que está tendo algum prejuízo. E a partir dessa avaliação a gente entende se tem um uso abusivo, dependente e faz uma orientação, um tratamento. Vocês chegam a atender até 30 pessoas numa sexta-feira? A gente chega a atender entre 30 e 50 pessoas na sexta-feira, dependendo do dia, né? E a gente percebe que é um problema, na verdade, real e é um problema da população hoje em dia, né? Que é algo que vocês já conseguiram em pesquisas quantificar, né?
Eu realizei uma pesquisa durante 3 anos, né, que media o nível de dependência ao longo desses 3 anos. Então, tem mais de 10 mil pessoas que responderam essa pesquisa do Brasil inteiro, e a gente percebeu que o nível de dependência aumenta, né, e em torno de 30% dos participantes apresentam algum prejuízo de uso abusivo ou dependente, né, sendo que 5% apresentam dependência, de fato. Então, se a gente considerar a população do Brasil, a gente está falando de mais de 10 milhões de pessoas que apresentam algum nível de dependência com mídia social ou com internet, né? Então, de fato, é um tema de utilidade pública mesmo, né, que a gente precisa tratar. E falando na pandemia do coronavírus, esse tema ficou ainda mais em voga, principalmente por conta da situação em que o nosso contato físico não existe mais, então o virtual é o único que existe. E aí, nesse momento, vocês também pensam em estudar esse novo modelo? Afinal de contas, às vezes, quando a gente começou essa nossa entrevista, você falou que o tempo não é um causador, né? Não é o motivo para a dependência. Mas talvez tanto tempo seja um motivo para uma dependência? O tempo, ele não é um determinante para a dependência, mas a gente percebe que o excesso de tempo, ele pode gatilhar a dependência se você começar a, de fato, viver os prazeres da vida virtual forem maiores do que o da vida real, né? E a gente percebe que nesse momento de pandemia as pessoas estão mais conectadas e, de fato, é a fonte de comunicação com o mundo, né? O celular, a internet, a mídia social. Então, acho que nesse momento é importante as pessoas estarem ainda mais vigilantes, né, aos sinais de como ela está se relacionando com o celular, com a internet, com a mídia social. Quem percebeu, viu essa entrevista, eu tenho alguém com esse perfil, o que a gente faz? Pode entrar em contato através das nossas redes, através da nossa página, né, e entrar em contato com a gente vai oferecer todo o suporte necessário virtualmente. E hoje o atendimento até das pessoas que já estavam em tratamento continuam no virtual, né? Continua no virtual. Eduardo Guedes, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Jornal do Rio. Eu acho que é um tema muito extenso e muito importante nesse momento, para que a gente use a tecnologia de maneira correta, né? Maravilha, muito obrigado. Eu que agradeço, acho que é fantástico vocês darem luz a um tema tão importante. E importante as pessoas também estarem atentas a isso para usarem a tecnologia, mas usarem da maneira certa. Obrigada. É com você, Yasmin.